Olá, seja bem-vindo ao Livros e Pão. Hoje eu estou aqui com o Andrew Furtado, que ele fez uma pesquisa de iniciação científica na Unirio com subprojeto Fundamentos para um Estudo Comparativo das Práticas de Escrita e da Leitura na Experiência Acadêmica Contemporânea. Então eu chamei ele hoje aqui para a gente poder ter esse papo sobre leitura, literatura e ansiedade. Então é isso, Andrew, agora é com você. Fala um pouco aí da sua pesquisa. Oi, galera. Oi, Dora. É um prazer estar aqui no seu canal. Obrigado pelo convite. Bom, minha pesquisa basicamente é sobre isso, né? Sobre a escrita na academia contemporânea, enfim, e as suas modulações e como ela desencadeia casos de ansiedade e depressão e como a gente pode ver essa relação, né? E aí, pensando nisso, tem uma série de autores que pensa o comportamento de uma maneira filosófica, né, diante de questões do mundo e da vida, porque a gente também trata de cotidiano, e é um cotidiano complexo, então eu pego esses autores que tratam de um comportamento filosófico e também autores que tratam diretamente mais as questões teóricas da escrita, né, e aí eu junto esses dois para pensar exatamente o cotidiano do estudante universitário dentro desse contexto, né, de demandas da universidade e também demandas externas da vida cotidiana e as suas complexidades. E aí, dentro desse contexto, verificar características que a escrita e a leitura podem ter que sejam terapêuticas, né? E aí, basicamente, resumidamente, é isso a pesquisa. Muito legal. E eu queria te perguntar, assim, o que te instigou a começar essa pesquisa? Se foi algo que você bolou a partir do projeto do seu orientador, ou se foi uma percepção que você já tinha em relação a si mesmo ou as pessoas ao seu redor? Então, começou a partir do projeto do meu professor mesmo, né? E aí, tipo, partiu de um grupo de estudo, na verdade. E aí, desse grupo de estudo, ele já sinalizou que ia ser uma pesquisa, eu fiquei interessado, aí eu conversei com ele, e aí combinei, e aí acabei entrando nesse projeto junto com ele. Mas interessante que dentro da pesquisa, conforme foi acontecendo, foi me fazendo perceber coisas que me ajudaram a mudar o meu comportamento diante das demandas acadêmicas. Então, essa pesquisa foi super importante para eu mudar o meu pensamento do que eu imaginava que era a academia, né? Então, assim, quando eu entrei na academia, tinha um pensamento e essa pesquisa me ajudou a refletir sobre isso e sobre as complexidades mesmo diante das demandas e aí mudou completamente o meu pensamento. Isso que eu acho que o importante dessa pesquisa é isso, né? Fazer com que as pessoas reflitam sobre isso diante de tantas complexidades do nosso cotidiano e perceber que a gente tem certos limites e que a gente não está preparado para atender todas essas demandas, né? Isso acaba sendo um movimento em favor da nossa saúde mental mesmo. Então, eu acho que isso mudou radicalmente em mim e aí eu pude lidar de diversas maneiras com as demandas acadêmicas. Então, isso foi muito interessante durante todo o processo da pesquisa. E eu estava dando uma pesquisada hoje também, e eu vi que tem uma pesquisa da OMS do ano passado que fala que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? E Exatamente. E esses casos vêm crescendo, né? E aí é importante a gente ver isso. Tem várias pesquisas e tem umas que é feita por próprios órgãos dentro da universidade para verificar isso, né? Então, a universidade, dentro da universidade, a gente já está tendo esse movimento de reflexão sobre esse assunto, né? Que é importante, porque isso também pode acabar sendo uma forma de prevenção ao suicídio, né? Que também anda junto ali com os casos de depressão e ansiedade. E assim, você teve esse foco também na parte acadêmica, mas você, na sua vida, ao longo da sua vida, você sentiu alguma mudança na sua relação com a leitura, seja de literatura ou acadêmica mesmo? Com certeza, porque um dos autores que eu trabalho, ele fala exatamente dessa leitura como um retorno subjetivo de si, né? Então a gente acaba lendo a literatura e a gente acaba depositando a nossa subjetividade para entender a leitura, né? Então o livro ele nunca na história da literatura, né, no livro, quando você lê, ela nunca é capaz de, digamos, ser clara completamente. Então, nesses vazios, digamos assim, a gente coloca a nossa subjetividade, ou seja, nossos sentimentos, nossos pensamentos. A gente deduz o que vai acontecer, a gente imagina na leitura, né? Então, esse espaço aberto que fica, né, quando a gente lê um romance, enfim, qualquer texto,
a gente se joga, né? A gente coloca nosso corpo presente para a gente interpretar, e aí acaba sendo um retorno criativo para o nosso cérebro, enfim, e a nossa subjetividade fica em jogo. Então é um caminho de mão dupla, né? A gente lê e ao mesmo tempo a gente deposita da gente, né? Muito na leitura. Então é esse movimento, assim, que é bastante interessante. E também eu acho que eu passei a ver a leitura muito com esse aspecto de meditação, né? Porque a gente lê de uma maneira muito concentrada e às vezes a gente precisa do silêncio, então é aquele momento só você, digamos, ali com o livro. Então tem muito essa característica de meditação mesmo, que a gente não pensa muito nisso, né? Mas tem todas as características de uma meditação. Então é esse momento de relaxamento mesmo. Então, a gente vê a leitura como esse aspecto também é um ponto positivo, né? Para a gente esquecer um pouco até mesmo dos problemas, enfim. Então, ser esse aspecto um pouco terapêutico mesmo que a leitura traz para a gente. Isso me lembrou até que uma amiga minha perguntou há um tempo atrás, acho que semana passada, como é que eu estava lendo tanto esse ano sem a minha cabeça explodir. E aí eu parei, pensei e falei, cara, acho que quanto mais louco o mundo tá, quanto pior o mundo tá, mais eu leio. Porque é assim que eu consigo me acalmar, é assim que eu consigo pensar e processar tudo que está acontecendo e ao mesmo tempo deixar tudo isso de lado um pouco. Então, para mim, com certeza, a literatura e a leitura sempre tiveram esse papel terapêutico. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. Às vezes a gente... Porque a leitura sempre teve esse aspecto de prazer, né? Então tem muito isso. Só que as pessoas acabam não que não é um problema, né? As pessoas realmente leem ali por prazer. Como a gente hoje tem a Netflix, enfim, todas as redes de stream, a gente assiste como prazer, mas enfim, a literatura sempre teve aí nesse mesmo processo, né? Só que ninguém nunca muito parou para verificar esse aspecto terapêutico que ela pode trazer, né? E eu acho que isso é um ponto que a gente pode pensar hoje em dia, né? E eu lembro que na sua pesquisa, no trecho que eu pude ler, tinha uma parte que eu achei bem interessante, que você falava da importância do ato de escrever num diário e também de transcrever trechos de livros. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso aqui, porque eu acho que muitas pessoas já passaram sobre isso, né? Em algum ponto da vida, de escrever um diário, ou mesmo anotar partes de livros que você gostava. Então, eu queria saber mais sobre como você percebe esse Sim, ato. sim, exatamente. É porque a escrita, ela tem esse movimento de ser um ato que a gente pensa, né? Então a escrita não é só um ato apenas de físico, mas é um ato de pensamento, né? Você está com o seu corpo ali depositado naquele ato. Então é interessante que a escrita também tem esse retorno. E tem muito esse aspecto por exemplo, você descarregar mesmo as emoções, as tensões. Então daí a importância de escrever um diário e anotar também sobre os livros, mesmo até para você pensar sobre a vida, né? Então você vê um trecho de um livro e se identifica com aquele trecho, né? Aí você anota e aquilo de alguma forma te ajuda a refletir sobre a vida, a refletir sobre o momento. Então eu acho que tem muito esse jogo de ao mesmo tempo a escrita ser esse ato de concentração, mas também é um ato que vai para dentro, né? Você se concentra no ato, mas o ato também se concentra em você. Então acho que esse é o principal aspecto que eu acho importante na hora de escrever, o que tem, né, no ato de escrita e que é muito, muito interessante. E eu estava pensando também, porque esse ato da leitura como algo terapêutico é algo que vem meio que de fora para dentro, né? Você lê algo e você absorve aquilo e aquilo te ajuda. Mas aí no ato da escrita é quase o processo inverso, algo sai de você e essa coisa que sai de você te ajuda, é a sua terapia. Então, como você Sim, enxerga essa relação da escrita com a ansiedade? isso é bem complexo, né? Porque a gente tem graus de ansiedade, e então tem desde os mais leves até os mais complexos, que o mais indicado é o uso de medicamento, enfim, um diagnóstico mais profundo, enfim. Eu acho que no caso da ansiedade mais leve, ela vai acabar sendo mais esse retorno de acalmar mesmo, né? Porque a gente tá diante de uma complexidade e aí a gente precisa pensar sobre aquilo. Então acho que a escrita acaba ocupando esse lugar de você se concentrar em uma coisa só e de descarregar isso, né? E aí você acaba esquecendo um pouco essa ansiedade, enfim. Porque a recomendação de alguns médicos é exatamente essa, né? De você tentar distrair a mente.
E aí eu acho que e a escrita eu acho que é um pouco isso. Você acaba se distraindo, se concentrando em uma outra coisa, mas ao mesmo tempo você está trabalhando a sociedade. E aí quando você está ali, você está envolvido com um nicho de sentimentos e aí você acaba se ajudando, né, com esse ato, se concentrando e se distraindo de alguma forma. Pra mim esse ano acabou sendo o contrário do que era normalmente, porque normalmente quando eu tava mais ansiosa, mais nervosa com algo, eu escrevia. E esse ano, sendo esse ano louco que a gente viveu, eu li muito mais do que eu escrevi. Por mais que eu sempre tenha lido esse ano, eu li uma quantidade absurda, assim. De modo que eu fico pensando que às vezes eu não consigo me concentrar o suficiente pra tirar isso de mim e botar pra fora. Mas eu consigo absorver a leitura pra me acalmar. Então, eu não sei, tava refletindo sobre como nesse ano mudou pra mim essa relação da leitura e da escrita. E pra você, mudou alguma coisa? Para mim, mudou porque eu acho que foi ao contrário já. Eu escrevi muito mais do que eu li esse ano, diante de tudo isso, né? Então, eu passei a escrever poemas, né? Foi o momento que eu mais escrevi poema, foi agora, assim, durante a quarentena. Enfim, então, foi um processo muito bom para mim. E eu acho interessante isso que você falou, porque isso é muito de cada um, né? Então, cada um vai lidando de uma maneira com a relação com a escrita e a leitura. Então, eu acho que diante do momento que a gente está vendo que é muito, muito complexo, né? Então, eu acho que talvez tenha acontecido essa inversão, né? Foi melhor para você lidar com o relaxamento do que escrever e tentar pensar sobre isso, né? Então, isso é interessante. Então, acaba sendo essa relação que vai de cada um. Então, para mim, foi muito mais isso, né? Escrever sobre, ou até mesmo para distrair, mas no ato da escrita. Então, minha escrita em poemas foi maravilhosa nesse momento, assim. E eu li, o que eu basicamente li foi mais os livros teóricos, enfim, da pesquisa, e mais né, no sentido de prazer da literatura, eu me debrucei na escrita mesmo, de poemas. Com certeza. Eu acho que a quarentena afetou cada um de um modo muito diferente, né? E uma coisa que eu achei interessante na sua pesquisa foi isso, foi pensar como a literatura e a leitura podem ter uma força diferente. Sim, sim, sim. Eu acho que é muito isso, né? Porque a escrita e a leitura também é um pensamento. E cada pessoa é um cérebro, né? É um cérebro diferente um do outro. Então, também a subjetividade, o olhar que a pessoa vai ter lendo um romance é absolutamente diferente. Então, isso que é interessante também, é incrível. É um universo super complexo também que a gente, cada um tem o seu jeito de lidar. E agora você falou que você tem escrito muito na quarentena e tal, mas assim, ao longo da vida, como foi a sua relação com a leitura e esse papel de terapia? Cara, assim, quando eu fazia o ensino fundamental, eu não gostava de ler, eu não lia nada, dizia que não gostava de ler. Aí, quando eu cheguei no ensino médio, uma professora de literatura, e aí ela foi falando, e ela foi instigando os alunos, vão na biblioteca e tal, peguem os livros, folheiem, e aí foi nesse processo que eu comecei. Então, assim, no início a leitura foi muito isso, assim, de ir para um cantinho ali, ficar lendo, 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 mas eu nunca tinha pensado a literatura com esse aspecto terapêutico, né? Como uma coisa, era uma coisa que era prazerosa, mas em nenhum momento eu refletia sobre isso. Mas enfim, eu li muito durante o ensino médio, assim, foi o momento que eu mais li, né? Quando eu entrei na universidade foi um processo, né? Então foram outros contatos assim de texto, foram textos mais teóricos, mais complexos de certa maneira. Então não era tanto um contato prazeroso, né? Você tinha que pensar muito mais em tentar entender o texto. Só que a pesquisa me fez mudar exatamente o pensamento em relação à nossa subjetividade diante de um texto, né? Porque você está diante de um texto que foi escrito por uma pessoa que, obviamente, ou propositalmente, a pessoa também escreveu de uma maneira mais subjetiva e aí você tem que ler uma subjetividade também complexa, percebe? Então, nesse momento, é perceber que diante de um texto, ele tem suas subjetividades e que ele não está totalmente claro. Então, é um pouco isso, assim, você lê, mas não necessariamente querer entender tudo que está no texto, porque isso é impossível, né? Então, é perceber da maneira que der. Então, acho que isso mudou muito, principalmente, a relação com a leitura, de modo geral. Assim. Não é
deixar que a ansiedade aconteça em mim porque eu não consegui entender um texto. Tudo bem eu não entender, porque realmente talvez não tenha como entender. Mas, enfim, então tem trechos que eu vou entender, obviamente, que são mais claros, mas tem trechos que são mais confusos e eu acho que está muito dentro desse movimento da subjetividade de cada um, né? A gente precisa sempre lembrar que um texto também é um texto escrito por alguém, né? Por uma pessoa também que tem seus sentimentos, enfim, e seus pensamentos mais subjetivos. Eu lembro que teve aquele post que circulou recentemente que eu gostei muito, que falava que ler, especialmente um texto acadêmico, é como avistar baleias. Não sei se você viu, lembra? Eu vi. É exatamente isso. É porque você tá ali e nada tá aparecendo, você só tá vendo o mar, sentindo a brisa e de repente aparece alguma coisa, ou não aparece, mas você pelo menos sentiu a brisa, entendeu um pouco Exatamente. aquele texto, sentiu a vibe. Exatamente. E aí, se você vê a baleia, você anota. Modo Mob Dick, anota tudo. Eu acho que é importante essa pesquisa chegar em todo mundo, né? Assim, desde quem já está na academia, desde quem está acabando de entrar. Eu acho que principalmente para quem está entrando, que tem muito essa visão mais fechada da academia, né? Uma coisa mais séria, enfim. E aí acaba pensando que as demandas elas precisam ser respondidas da maneira mais eficiente e tal, mas não, é um processo, sabe? Eu acho que a gente precisa entender a academia como um processo. E eu acho que isso que acaba sendo também um dos desencadeamentos da ansiedade no estudante, enfim, né? Porque a gente acaba achando que a gente é 100% capaz e pronto, naturalmente, para responder a várias demandas ao mesmo tempo. Mas não, a gente tem nossas limitações, né? Conforme a gente tem as evoluções tecnológicas e estruturais da gente, onde a gente vive, mas não necessariamente a gente também avançou sentimentalmente, subjetivamente, né? Para lidar com tudo isso. Então, é muito isso. O aluno ele pode simplesmente lidar de diversas maneiras com isso, mas eu acho que principalmente pensar nesse aspecto de que a gente tem nossas limitações e entender essas limitações estar a favor da nossa saúde mental, né? E o aluno que chega na faculdade é aquele aluno que veio do vestibular, né? Que veio do Enem. E a orientação que eu recebia, pelo menos, quanto ao Enem é pula tudo que você não entender até chegar numa que você entende. E na faculdade você não pode fazer isso. No início da faculdade eu lembro que eu fui fazer isso num texto de gramática, aí acabou o texto e eu fiquei, não entendi nada. Mas você tem que fazer justamente esse movimento de correr atrás, né, do que você não entendeu e ver que não é porque você não entendeu que você é burro ou que você tá atrás daquele conteúdo. Na minha pesquisa eu falo um pouco também sobre a procrastinação, né? Que a procrastinação também tem esse aspecto terapêutico, que a gente se não faz nada que a gente tem que fazer, né? Bloqueia, digamos, tudo ali por um tempo, mas quando a gente retorna para fazer, a gente acaba retornando para fazer com uma energia a mais, né? E quando a gente termina tudo que tinha que fazer, a gente fica aliviado, então é um misto de prazer também. Eu acho que a procrastinação é um movimento interessante que a gente pode pensar, e eu acho que às vezes, quando a gente fala de procrastinação e existe algum movimento de torná-la negativa, eu acho que tem muita essa relação com o neoliberalismo, porque é exatamente o movimento contrário, né? Porque o que a gente vive hoje no nosso contexto é essa cobrança por aceleração. Então, de jeito nenhum, eles querem que a gente pense na contramão, né? E eles querem que a gente, né, no nosso contexto, precisa que a gente pense o tempo todo acelerado junto com tudo isso, né? Mas nem sempre a gente é capaz de fazer isso. Então, eu acho que a procrastinação acaba sendo um ato quase que revolucionário, digamos assim, para a gente se sentir melhor. Você, a partir da sua pesquisa, você teria alguma dica para as pessoas para como lidar com essa ansiedade, seja na hora de chegar até o livro, né? Porque às vezes você nem consegue chegar, você fala, ah, vou ler, e aí toca o celular, e tem uma notificação ali, uma notificação aqui, ou em perceber a leitura como essa prática terapêutica. Então, isso é muito interessante, porque a gente pode criar, assim, eu acho que é muito livre, mas eu acho que talvez uma dica que eu dou é partir um pouco disso de escrever mesmo, muito livremente, não tem nenhuma regra, você pode escrever uma linha por dia sobre qualquer coisa, enfim, ou fazer anotações do que você está fazendo, assim, de uma maneira muito, muito livre mesmo. Eu acho que sobre isso de nem conseguir ler, né, eu acho que
também não tem muita regra. Por exemplo, né, tem um exemplo muito bom que era dos livros na era do Renascimento, que as pessoas liam os livros, mas não terminavam os livros. Né? Você só lia alguns trechos ali e largava o livro. Então, não necessariamente, se for uma melhor opção, você pode simplesmente ler alguns trechos. Né? Poesia uma boa dica, né? Porque você pode ler um poema por dia e pode ser um momento de 10 minutinhos, 5 minutinhos para, né, ter esse momento de tranquilidade, de calma mesmo, assim. Então, acho que é muito livre. Partindo do que a gente já conhece, mais ou menos, da escrita, né, do diário, por exemplo, que eu acho que é o mais famoso de todos. Eu acho que, pensando muito nesse movimento, é muito livre. Eu acho que isso é o mais interessante. Assim. E aí, a próxima parte da minha pesquisa vai ser exatamente me aprofundar nessas variedades de práticas que a gente pode pensar. Tem algum livro que você acha que foi, tipo assim, a base da sua pesquisa ou muito importante, que talvez abriu as portas para você e para o seu raciocínio na pesquisa? Tem um livro de um psicanalista, Flávio Jacovati, Ensaio sobre Amor e a Solidão, que ele não trata diretamente sobre essas questões, mas ele trata sobre exatamente as relações subjetivas dentro da gente, né? Então uma parte do livro que fala muito sobre essas questões do si, né? Do eu, enfim. Então, nesse aspecto psicanalítico, né? Do nosso psicológico, foi muito importante. E tem esse outro que é dos ensaios sobre o ensaio, que é exatamente refletindo sobre a escrita ensaística, né, que no início tinha uma característica muito mais livre em relação ao pensamento, enfim, e aí quando foi absorvida pela universidade, ela agregou junto as regras da BNT, né, e aí acabou tornando o texto um pouco mais duplo, digamos assim, ou com outro movimento. Sim, só para encerrar, você acredita que a leitura é um escape, ou que pode ser um escape desse mundo nervoso? Sim, totalmente. Porque é exatamente aquilo que eu falei no início, né? A leitura tem esse aspecto de a gente parar um pouco e a gente se concentrar em outras coisas, né? Quer dizer, parar um pouco e se concentrar na história em si, e acaba se concentrando também em si mesmo, né? Então, acho que esse momento da leitura, da escrita, nesse movimento de, ao mesmo tempo, ser um ato subjetivo que você deposita suas experiências, né, para entender a história, acaba sendo também um retorno para você mesmo se entender, enfim, e ter esse aspecto de acabar se abstraindo, né, das coisas que a gente passa no dia a dia e que acaba cobrando da gente diversas tarefas, né, que a gente tem que fazer, enfim. Eu acho que acaba sendo esse processo de escape, né? Enfim, ou na escrita mesmo, de pensar sobre tudo que está acontecendo. Então, com certeza tem esse aspecto de escape mesmo, de refúgio, para a gente pensar mais sobre a gente do que sobre o que a gente tem que fazer, né? Porque às vezes a gente recebe tanta informação, né, que acho que falta um momento para parar e se olhar, né, pensar no seu interior e o que está rolando. Exatamente. Porque hoje a gente precisa estar atento a tudo, né? Tem que estar acontecendo o mais rápido possível para a gente estar por dentro de tudo, senão você é um atrasado e tal, mas a gente precisa verificar a leitura como esse ato também, que é importante, né? Então, Andrew, acho que é isso. Muito obrigada por vir hoje e por falar um pouco da sua pesquisa. Acho importante que a gente possa divulgar um pouco mais do nosso trabalho, das nossas pesquisas. Eu estou muito feliz que você tenha vindo aqui hoje, ainda que não presencialmente, né? Porque o mundo não está deixando. Eu que agradeço o convite, foi um prazer falar sobre a minha pesquisa, eu acho que é exatamente isso, a gente precisa divulgar o máximo possível, eu acho que o seu canal é muito importante para que isso aconteça também, enfim, e exatamente falar sobre a leitura e a escrita de modo geral, né, então acho que é super importante a gente estar aqui falando sobre isso e eu espero que a gente possa fazer isso pessoalmente também, que é mais legal, né. Tomara, em algum momento. Quer falar alguma coisa final, dar o seu discurso final para quem está assistindo? Bom, a minha dica é leiam, eu acho que é muito importante a gente ler, e eu acho que a gente perceber exatamente a leitura como um ato revolucionário mesmo contra tudo isso que está acontecendo, né?
Então, acho que ler é pensar sobre si e pensar a leitura como esse lugar de aconchego mesmo, né? E a escrita também como esse lugar de aconchego, de reflexão sobre o que está tudo acontecendo. E, enfim, eu acho que para quem está entrando na faculdade também é entender que a faculdade não é esse monstro todo, que a gente pode lidar melhor com isso. Eu acho que a faculdade é o melhor lugar para a gente pensar sobre isso, eu acho. Tem um espaço muito aberto e eu acho que a gente precisa, para quem vai entrar agora, enfim, vestibulando, né, e nem tá logo aí, eu acho que entrar com calma, saber que a escrita e a leitura podem ajudar nesse processo, que não precisa jamais ser um sofrimento, pelo contrário. Arrasou. Então, muito obrigada e até mais.